Olá, boa tarde, olá, boa tarde. Boa tarde, devido a um vídeo que eu vi na internet e que, na verdade, foi uma mensagem que não tinha fundamento bíblico, eu resolvi ler esse texto, que eu acho muito parecido dois textos, pelo que vem depois, primeiro Samuel 28, e a partir do versículo 7, mas eu vou me deter apenas ao versículo 14, que é o que interessa, e depois João 14. A Bíblia mostra que em Israel a ordem é que todas as feiticeiras fossem mortas. Então essa era a ordem em Israel no Velho Testamento. E ali Israel matou muita gente. Samuel mesmo, segundo a própria feiticeira, matou muita gente. E chegou um tempo em que o rei Saul se afastara totalmente da presença de Deus, e Deus não usava mais nem um pulsar, que era um dos instrumentos que Deus usava, nem os profetas. Deus o abandonara por desobediência. E Deus já havia escolhido outro rei, que era o próprio Davi. E Saul agora se disfarça e vai falar com a feiticeira. E ela disse: você sabe que o teu servo Samuel, né, tentou destruir a gente toda, tá? Eu sei que Saul jura pelo Senhor, e ela tenta fazer aquele processo, e no processo ela descobre que ele era o próprio Saul. E ela diz que estava com medo porque ele mesmo era o Saul. E Saul diz para ela que não tivesse medo. E no capítulo 13, o rei lhe disse: não temas, porém, porque erro o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo os deuses que sobem da terra. Capítulo 14, versículo 14 do versículo 28 de 1 Samuel. Capítulo 14 diz: e lhe disse: como é a sua figura? Saul perguntando à feiticeira. E disse ela: vem subindo um homem, um ancião, e está envolto numa capa. Ponto. Aí diz: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e prostrou. E daí surge um diálogo segundo o entendimento. A Bíblia em nenhum momento disse que era Samuel. A Bíblia diz o seguinte: entendendo Saul que era Samuel, e ele começa a falar com aquela entidade como se fosse Samuel, e a entidade fala como se fosse, porque esse é o verdadeiro sentido, é enganar. Então a Bíblia em nenhum momento diz que foi a Bíblia que diz que é Samuel. A Bíblia diz que Saul entendeu que aquela entidade era Samuel. Então, em nenhum momento a Bíblia está afirmando que esse ser que sobe da terra era Samuel. A Bíblia diz que isso era segundo o entendimento de Saul. É muito parecido, quero falar dos dois, que é muito parecido com o que a gente aprende em João 14. Né? Em João 14, os pregadores saem pregando por aí que Jesus foi preparar lugar. Agora, eu não sei por que eles não se atêm à nossa língua portuguesa. Porque olha o que está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ponto. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, aí você observa que muda o tempo muda, né? O tempo agora muda, o tempo vai para o passado. Eu preciso entender isso. Se não fosse assim, isso é, se as moradas não existissem, se não fosse assim, eu vou ter, deixa eu ver que deu uma fugida aqui. Eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu vos teria dito. Isso é, você observe
que o tempo também está no passado. Está no passado. Então não se turbe o vosso coração, acreditam bem em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto. Se não fosse assim, isso é, se as moradas não existissem, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí vem a parte seguinte, se eu, que fala, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para onde eu estiver, e cheirai vós também. Isso é segundo, ou se não houvesse. Este diálogo de Jesus, ele está dizendo, olha, o lugar existe. O lugar existe. Se não fosse assim, eu tinha aí detalhe o que ele tinha falado. Ele vai detalhar, olha, se não fosse assim, eu tinha dito, olha, eu vou preparar lugar, para quando eu estiver, estejai vós, quando eu estiver, esterai vós também, tal. Então, eu preciso entender. Então, pare de pregar que Jesus foi preparar lugar. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, ou se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Então, que é igual a Samuel. 28:14. Em nenhum momento a Bíblia disse que aquela entidade que subiu da terra era Samuel. Quem entende que era Samuel era um homem completamente desviado da presença do Senhor, um homem desnorteado, doente, perturbado. E na mensagem que eu vi, o cara ainda mente, porque ele diz que se cumpriu tudo que aquele personagem disse, não é verdade. Naquele momento ele disse que ele é morto pelos filisteus e Saul não foi morto pelos filisteus, nem Saul nem Jonas, nem Jonathan, na verdade. Todos os dois se suicidaram, se mataram os dois. Então, meu irmão, pesquise. A Bíblia é a fonte. Pesquise antes de você falar, analise. Porque em João 14 mesmo, está bem claro, é um ponto. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, ponto final, é um ponto final. É um ponto parágrafo do texto, daquela questão. Então, eu preciso entender isso. Então, vamos pensar. Então, o erro que cometem em João 13 é o mesmo erro que comete lá em Samuel. João 13 é por falta de observação, né, da pontuação correta. E em 1 Samuel é por falta de interpretação mesmo. Porque estava falando que o que vem a seguir é segundo o entendimento de Samuel. Então, analise direitinho o texto quando ele diz assim, e entendendo Samuel, ou entendendo Saul, que era Samuel. Pense nisso e não fale aquilo que você não sabe.